Saí de Jacutinga, era pra estar 8h20 na rodoviária, 8h20 eu tava saindo de casa. Fiquei no ponto de ônibus da estrada, que era mais perto de casa. Aí tô eu lá, passam 3 meninos, vão cheirar cocaína na mesa de sinuca do boteco que tem do lado. E eu lá de costas, que eu não gosto dessas coisas. Aí depois chegou o ônibus, me levou pra Campinas. Chegando em Campinas. Então, aí peguei o ônibus, o ônibus chegou 40 minutos atrasado. Eu podia muito bem ter pego o táxi e ido pra rodoviária, mas olha só que doideira. A moça que me deixou no ponto de ônibus, eu pedi o telefone dela pra eu mandar um SMS pra ela me dar, anotando o Pix que ela me deu, a chave Pix. Aí ela recebeu isso, né? E eu fiquei de mandar o Pix pra ela. A hora que ela tava saindo, já com o carro, no meio, quase cruzando a pista, eu virei pra ela, qual que é o valor? Aí ela apavorou, deu marcha ré, tomou o maior susto, me deu o valor do Pix. Eu falei, faz um favor pra mim, vai lá na rodoviária, eu te pago a corrida como se tivesse ido até a rodoviária, e avisa que eu tô aqui no ponto de ônibus esperando. E confirma pra mim se o ônibus já não saiu, porque a gente chegou atrasado. Aí ela mandou uma mensagem pra mim, avisando que tinha comunicado o pessoal da rodoviária que era pra me pegar lá na estrada e que o ônibus ainda não tinha chegado. Fiquei eu lá ainda mais uns 20 minutos esperando. Aí quando o ônibus passou, eu tava com mala pra colocar no bagageiro. E aí o motorista reclamou, morrendo de medo, que já foi roubado, colocando mala no bagageiro no meio da estrada, que não é certo, bababá, tá? Fui entrar no ônibus, cadê a máscara? Não tinha máscara, eu sabia que não tinha máscara. Mas eu tinha mudado de bolsa, fiquei procurando, porque ia dar um migué. Ai, moço, não achei, eu ponho aqui meu cachecol, né? Achei uma máscara, graças a Deus. Entrei no ônibus, cheguei em Campinas, peguei outro ônibus para o Rio de Janeiro, tudo lindo, maravilhoso. E aí, cheguei no Rio de Janeiro, 6h30 da manhã. Fui para a rodoviária, quer dizer, cheguei na rodoviária, fui no banheiro, troquei de roupa, botei biquíni, botei tudo, peguei minha mala, deixei no bagageiro não, guarda-volume. Aí deixei lá e resolvi que eu ia fazer o seguinte, era 7 horas da manhã, 7h30, então eu peguei um ônibus, ainda tomei café da manhã lá do lado de fora da rodoviária, perto da rodoviária de ônibus circular, e aí peguei e falei, quer saber, eu vou chegar, vou pro hostel do meu namorado, vou deixar as coisas dele lá, porque tava com um casaco de frio, o computador e, enfim, eu queria me tirar essa responsabilidade de mim. E depois de lá, que era em Copacabana, eu já pego o metrô e vou direto pra Barra, porque eu queria ir pra Praia da Barra. Lembrando que eu tinha ficado doente na sexta e no sábado, e isso foi no domingo, que eu tinha chegado no Rio, que eu viajei sábado de noite. Aí, chegando lá no hostel dele, ele não tava. Ele tinha sido trocado de hostel, porque não tinha vaga e não me avisou. E aí eu fiquei esperando, liguei pra ele, fiquei esperando ele aparecer lá pra pegar as coisas. Só que daí ele demorou, em vez de 15 minutos, como ele havia dito, ele demorou 50. Quando ele chegou com a mala. Então, porque ele fez o check-out, porque onde ele tinha dormido também não tinha mais vaga. Aí nós fomos para um outro hostel do Ipanema Beach House. E chegando lá a gente deixou as coisas dele e fomos pra Barra. Passamos o dia na Barra. Só que o meu projeto era ter chegado na Barra no máximo 9 horas, 10 horas, para eu sair de lá no máximo 1h da tarde, porque eu tava com a garganta ruim, não queria pegar vento, na Barra venta pra caramba, mas se ventar até 1h da tarde, beleza, por quê? Porque tem sol. Mas depois disso, o sol começa a ficar mais fraco, 2 horas, 3 horas, pelo menos pra mim que tava meio doente ainda. E aí, o que aconteceu? Nesse rolo dele ter feito check-out, da gente ter ido para Ipanema para deixar as coisas, e dele querer procurar um hostel antes de ir para Ipanema, a gente ficou uns 20, uma meia hora procurando um hostel para ele ir direto pro hostel e eu ir para Ipanema, para Barra. Por fim, deixamos as coisas no hostel e fomos para a praia. Chegamos na Praia da Barra, era quase 1h da tarde. Estão me ligando aqui, como propaganda. Aí, ou seja, sair da praia mesmo devia ser umas 4 horas da tarde, a hora que 3h30, a gente saiu e fomos andar na orla ainda, com aquela ventania.
e paramos num lugar que tava tendo uma festa, assim, sabe? Tipo, quiosque com DJ, gente bonita, muito legal. Aí pegamos e ficamos lá. Só que é o seguinte, eu não tinha comido. Eu tava meio gripada. Eu tava isso, eu tava aquilo. Comecei a passar mal, deu queda de pressão. Aí comi. Comi, só que comi assim, R$ 50 o prato da comida, assim, um negocinho desse tamanho. Então, prejuízo, tá? Aí saímos de lá, pegamos um Uber até o metrô, saímos do metrô, chegamos lá em Ipanema. Não. A gente pegou o metrô, até Ipanema, pegamos as coisas dele em Ipanema e ele conseguiu agendar um quarto para dormir em Copacabana. Quando eu cheguei lá nesse lugar que era para dormir em Copacabana, era perto do apartamento do meu irmão, onde ele morou lá em Copacabana, era uma rua paralela. E aí já começou a me dar mal-estar, porque já vem aquelas recordações da gente indo no apartamento, minha mãe, e também ali em Copacabana, minha mãe gostava de ficar ali no deck, que é na Siqueira Campos, com a Avenida Atlântica. Bom, e eu tava num quarto que tinha um cheiro de mofo, muito, muito forte para quem tava com a garganta ruim, não fez nada bem. Aí tinha ar-condicionado. Aí você liga o ar-condicionado, piora a garganta. Você desliga o ar-condicionado, você não respira porque tá cheirando mofo. Foi um dilema, assim. E aí, por fim, eu consegui dormir, mas dormi tarde, embora estivesse muito cansada, porque mal respirava. Acordei várias vezes de madrugada com falta de ar, com pesadelo, por causa de não estar respirando direito. Foi um inferno, acordei mal. Aí no dia seguinte, e sem contar que eu tô doente, então ainda tô mais fraca ainda por causa da retocolite que tá em crise. Aí levantei super chateada, super com uma vibe ruim, assim. Mas não tava entendendo por quê, achei que foi só porque eu tivesse mal dormido. Mas tinham vários fatores, porque na praia, na véspera, o Sol falou que quer ter filhos. E eu fico me questionando, mas será que esse cara é compatível comigo? Não, a gente mal se conhece, ele é mais louco que eu, porque não tem noção que com menos de um mês de relacionamento o cara tá falando seriamente em ter filho, porque relacionamento pra ele só existe se tiver criança no meio, porque se não tiver criança no meio, ele se sente livre para fazer o que ele quiser, sem compromisso com ninguém. O que até faz sentido, mas é completamente fora do padrão dos relacionamentos que a gente tem. A gente teve uma conversa sobre isso, então ficou aquela coisa, o meu desejo de ser mãe, ter conhecido um cara completamente louco, inteligente, que a gente se dá bem, mas, apesar de todas as diferenças, e a disponibilidade dele para ser pai. Mas vou pegar um cara que eu mal conheço para ser pai do meu filho, e depois vai ser como isso, sabe? Assim, é muito... Aí essas coisas todas assim martelando na minha cabeça, porque eu tô dentro dessa doideira. Mais a questão afetiva da situação com meu irmão, que daí depois que ele foi embora eu fui pra praia chorando, pensando, cara, eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Não provoquei também nada disso, não tenho controle sobre nada disso. E eu sei que eu tô fazendo aquilo que é certo, que é o justo, que eu não posso negligenciar os meus direitos, tal, mas é tão cansativo. Eu tô tão cansada. Aí eu fiquei naquela vibe, fui pra praia nesse clima. Cheguei lá, resolvi tomar uma cerveja. Comprei uma latinha de cerveja. Veio um catador de cerveja, perguntou se a minha latinha estava vazia. Eu falei que não. Perguntou de novo, eu falei que não. Na terceira vez eu falei, não, amigo, tá cheia. Esse intervalo de 3 não, alguém abriu a minha bolsa e levou meu celular. Bom, o cara foi embora, eu virei pro outro lado, comecei a chorar mais um pouquinho. Fui pegar o celular. Cadê o celular? Perdi o celular. Uma benção perder o celular. Primeiro que o celular eu gastei R$ 180 para comprar, não era um celular tão bom. Mais cedo ou mais tarde ele ia zicar, o que não justifica. Porém, tirei toda a atenção da minha tristeza e coloquei no celular. Não chorei por causa do celular, porque os motivos que me fizeram chorar antes eram muito mais graves e muito melhor, assim, mais justificáveis. De modo que perder o celular foi uma coisa super banal. Falei com tudo quanto era catador de latinha para pedir pro cara me devolver o celular. E eu tinha um dinheiro que era para fazer o meu exame de retocolite. Saí da praia depois, muito tempo depois, porque antes disso ainda sentaram umas meninas perto de mim, a gente
conversou. Uma delas falou que precisava fazer uma reclamação trabalhista, pegou meu contato para eu fazer o processo para ela. Aí tiramos fotos juntas na praia, tal, mandaram pelo Instagram. Conversamos, todas as católicas, uma abandonadas da igreja católica. E aí eu peguei, saí da praia, fui pro ponto de ônibus e em frente à igreja. Entrei, peguei uma canga, amarrei assim, que eu tava com um short muito curto, fiz uma saiona com a canga, eu tava com uma camiseta branca, então eu tava bonitinha. E entrei na missa. Assisti a missa, rezei o terço, assisti a missa, fiquei em paz, muita paz, melhorei muito, pedi pro Espírito Santo me dar coragem, me encorajou a hoje estar aqui fazendo esse trabalho, que é um trabalho que me deixou doente, porque eu passei uma semana coletando provas, organizando as peças para fazer os anexos, para pedir a minha gratuidade de justiça, e nisso eu tomei consciência, fiz uma planilha do que eu estava devendo, do que eu gasto por mês para apresentar para o juiz, para justificar a gratuidade de justiça. E aí eu tomei conhecimento da minha... tomei consciência, né, assim, de uma vez, da minha realidade. Peguei e fiquei mal, fiquei até doente, porque eu protocolei, na hora que eu fui protocolar, caiu a internet, mas eu tinha conseguido salvar tudo na nuvem lá do Tribunal de Justiça. No dia seguinte, quando eu fui de novo acessar o computador para protocolar, ele ligou diferente, tinha perdido todos os arquivos que eu tinha colocado para protocolar na nuvem, não tinha mais aqueles arquivos. E eu não conseguia acessar a nuvem para fazer o protocolo, porque o meu token não estava funcionando no computador. Por fim, levei o computador, isso foi na quarta-feira à noite, aí na quinta-feira eu levei o computador para consertar, e na sexta-feira eu fiquei doente. Né? Nada emocional a minha doença. Fiquei com febre, fiquei com a garganta ruim. Também porque quando eu cheguei na rodoviária de noite, eu coloquei o meu celular para carregar, para chamar o táxi, e acabei pegando carona com o motorista do ônibus. Então, esqueci o celular na rodoviária. Cheguei em casa, dei falta do celular, peguei minha bicicleta e fui até com os cachorros na rodoviária buscar o celular. Só que esse vento de noite, do sereno, sem cachecol, sem nada, na bicicleta, detonou minha garganta. Óbvio que eu já estava com a imunidade baixa por causa da retocolite, por causa da frustração, por causa das viagens sucessivas cansativas e porque o sol tinha programado, estava confiante que ele ia comigo para Jacutinga e ele foi para o Rio. Isso também me deixou chateada. Aí, e não é um chateado de ciúmes, é um chateado de tipo, o cara não tá comigo, eu queria que tivesse. Tudo bem. Aí, voltei pra cá, roubaram meu celular, fui pra igreja, fui na missa, da missa, já fui direto pro Rio Sul, comprei um outro celular com o dinheiro que eu tinha separado para fazer o exame da retocolite, que Deus há de me prover, se Deus quiser, para receber esse dinheiro de novo logo. E aí, saí do Rio Sul, fui para a rodoviária. Mentira. Os ônibus saindo da praia ali, estava tudo lotado. Passava o túnel do Rio Sul, chegava no ponto de ônibus, tudo lotado. O que eu fiz? Atravessei, peguei a Rua da Passagem, fui pegar ônibus lá na Voluntários. Peguei o ônibus na Voluntários, parei em frente ao cinema, vi que estava passando Marighella, que eu queria assistir, a sessão das 8, porém, precisa apresentar carteirinha de vacinação. O que isso significa? Que eu tinha combinado de ir com o namorado assistir o filme e a gente não vai assistir o filme porque ele não tem carteirinha de vacinação, porque ele não tomou vacina. Aí, e não vai tomar e não quer tomar. Aí eu peguei o ônibus já assim também, porra, que merda, né? Tipo, tá vendo, o cara é um babaca? Ou o cara tá fora da casinha, não dá pra conviver? Então já começa a fazer questionamento, tipo, não é pra mim. E aí, depois disso, cheguei na rodoviária, peguei minha mala, aí fui pra rodoviária de circular também dali, e aí peguei um ônibus pra casa da minha amiga, cheguei na casa da minha amiga, achei que eu fosse tomar um banho, mandar uma mensagem pro namorado avisando que eu tava sem celular, nada, fiquei conversando com ela, conversando com o marido, fui tomar banho, fui dormir, já era quase meia-noite. Foi uma novela, né? Tipo, mas deu tudo certo. Eu cheguei em casa, dormi essa noite tossindo pra caramba ainda. Acho que tudo isso é um pouco emocional, ou muito emocional. E não sei porque eu sinto tanto essas emoções, porque acho que é coisa normal que acontece com todo mundo, mas é que eu sou meio
meio não. Eu sou aquela garota mimada que tem que ter tudo do seu jeito, mas quando as coisas não saem do seu jeito, a menininha fica com febre, fica doente, não aceita. E aí ontem em oração pedi muito hoje para trabalhar, superar isso, aceitar, não é do jeito que eu quero, mas é desse jeito, vambora, tem que tocar para frente, vamos fazer. Então agora é acessar o computador, morrendo de medo do juiz, do desembargador já ter decidido que não vai me dar gratuidade ou desertar do processo. E eu já paguei a guia, inclusive, já recolhi. E agora vou tentar protocolar para depois ir lá despachar com ele e ver se eu consigo não só a gratuidade de justiça, como a tutela de urgência para que os depósitos sejam realizados na minha conta. Porque se eu provar para ele que eu estou devendo uma fortuna, que eu não tenho como me manter, e eu tenho o direito de receber um dinheiro que é, tipo, sei lá, 7 mil reais por mês ou mais, na minha conta de uma dívida que eu já tenho o direito líquido certo e exigível, eu não vejo razão nenhuma para ele não deferir. A não ser se ele se entender que ele não tem competência para isso, que é o único caso, e é viável que ele use esse argumento. Vamos pedir a Deus aí, torce por mim, galera, preciso de dinheiro, preciso organizar minha vida, preciso decidir o que eu faço com esse cara, se ele serve ou não serve para mim.